No capítulo 6 da obra Ortodoxia, o Chesterton vai falar sobre os paradoxos do cristianismo. E ele vai então analisar as principais críticas agnósticas, né, dos teóricos da época, dos escritores da época, sobre o cristianismo. Ele começa mostrando que o mundo é cheio de pequenas contradições, né? Ele fala primeiro sobre o ser humano, que é um observador externo, olhando o ser humano aqui na Terra, ele ia ver que o ser humano tem dois olhos, um de cada lado, que a cabeça tem uma orelha de cada lado da cabeça, os braços estão divididos, os dedos são divididos, e que isso poderia, né, você tem 10 dedos de cada lado, entre mãos e pés, e que isso poderia levar esse observador a uma conclusão de que internamente o homem também fosse simétrico, mas que não é. Ele cita outros exemplos, dizendo, por exemplo, uma laranja. Uma laranja ela tem um formato arredondado que é suficiente para a gente dizer que ela é redonda, mas ela não é redonda, né? A Terra é um globo, mas tem uma parte plana. Então ele diz que o mundo é cheio dessas pequenas armadilhas que confundem a nossa percepção. E tudo o que existe no mundo, então, ele diz que é razoável, mas nem tanto, é quase razoável, né? Ele diz que dessa mesma forma, ele vai comparar o mundo com o cristianismo e vai dizer que o cristianismo tem várias verdades que são lógicas, mas que também tem verdades que não são lógicas, verdades ilógicas, e que sempre que há algo estranho na teologia cristã, geralmente a gente também acha que há algo estranho na verdade, né? Ele vai argumentar que sempre que o que é mais crível são as coincidências complexas, né? São as que a gente mais acredita. Quanto mais complicada parece uma coincidência, segundo Chesterton, menos ela parece uma coincidência. Ele dá o exemplo de flocos de neve. Exemplo de flocos de neve caindo e formando um determinado formato no chão, a gente vai saber que isso não é coincidência e vai se tornar mais crível aí, se for o caso, um milagre, né? E por conta dessa complexidade do cristianismo, que se traduz numa crença muito forte das pessoas, a defesa do próprio cristianismo fica muito difícil, porque tudo aquilo pra gente que é óbvio é difícil de ser defendido. A gente consegue defender muito bem algo de que a gente está quase convencido, de que a gente construiu uma cadeia de argumentos para chegar quase ao convencimento. Mas a partir do momento que a gente se convence daquilo de uma forma indiscutível, né, que aquilo vira uma certeza, a defesa daquela situação ela é muito difícil perante as outras pessoas. Essa crença ela fica tão forte que ela dificulta a argumentação. Ele foi um pagão, segundo ele relata, até os 16 anos de idade, e tudo que ele ouvia, né, sobre o cristianismo, na época, segundo ele, cada vez mais afastava ele do próprio cristianismo. Mas que ao estudar, né, ao se enfronhar no racionalismo, ele acabou por duvidar no final das contas, foi duvidando de tantas coisas, que no final das contas ele acabou por duvidar da crença na própria razão, né? Ele, no final das contas, essa leitura agnóstica que ele fez na época, maciça, ele leu tudo que existia na época disponível sobre o tema, fez ele admirar o cristianismo mais, apesar de ele não ter se convertido, pois ele combinava numa única crença vícios que pareciam contraditórios, né? E que eram atacados também de forma contraditória pelos céticos. O Chesterton observava que os ataques ao cristianismo, eles eram sempre feitos nos opostos. Então, por exemplo, era atacado o pessimismo, dizendo que o cristianismo era muito pessimista, mas também era atacado o otimismo do cristianismo, dizendo que ele era muito frouxo, né? E ele pensava o seguinte: olha, se uma doutrina possui esses dois vícios opostos, ela deve ser uma doutrina fascinante, né? Atacavam o cristianismo, a questão da resistência à luta do cristianismo, não, que você não pode lutar, que você deve aceitar aquele paradoxo do evangelho de dar a outra face, né? Mas também o cristianismo era atacado por ser muito combativo e pelo banho de sangue que ele deu no mundo, né? Os cruzados ali. Então ele até faz uma citação, ele diz que era culpa do pobre cristianismo antigo, tanto o fato de Eduardo, o confessor, não ter lutado, quanto o de Ricardo Coração de Leão ter lutado. Daí ele diz, que cristianismo é esse que sempre proibiu e sempre produziu guerras, né? Ele é sempre contraditório. A moralidade, né? A moralidade cristã, eles criticavam
dizendo que, na verdade, a gente era governado por uma moral grega, platônica, né? Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos céticos diziam que a moral, que esses costumes, eles iam mudando no decorrer do tempo, eles não eram os mesmos. Então, é platônico ou não é platônico? Vai mudando ou não vai mudando, né? O outro ataque que era, não, e é muito comum ao cristianismo, a questão da formação de família, né? Então você vai ter uma crítica dizendo que você submete padres e freiras, ali, os clérigos, à privação familiar, que eles têm que viver uma vida só de contemplação e tal, mas você vai criticar também a formação da família e vai dizer que com isso as mulheres viram escravas dos homens, etc. Mais uma contradição. A crítica em relação à privação e à pobreza, né, defendida pelo cristianismo, e da mesma forma isso aparecendo em contradição com as vestes, né, a ritualística extremamente rica, os santuários, etc. E diante dessas críticas ele percebe que as críticas elas estavam mais preocupadas em escolher os melhores argumentos para bater no cristianismo, e aí eles não estavam se importando se havia uma contradição na própria crítica, do que em refutar o próprio cristianismo, né? Então, nesse aspecto, se o cristianismo estava errado, então era um erro colossal, né? Porque dificilmente essas características existiriam em pessoas e organizações, essas características contraditórias existiriam na mesma pessoa, né? Nas mesmas organizações. Ele chegou a pensar na época que o cristianismo seria então algo que teria vindo do inferno, né? E aí ele tem um insight que eu vou ler aqui o trechinho do livro, que é bem interessante, né? Depois, numa hora de quietude, um estranho pensamento me ocorreu feito um raio. De repente, me entrara na cabeça outra explicação. Suponhamos que ouvíssemos muita gente fazendo menções a um desconhecido. Suponhamos que ficássemos intrigados por ouvir alguns dizendo que ele era alto demais, outros baixo demais. Alguns faziam objeções à sua obesidade, outros lamentavam a sua magreza. Alguns o achavam escuro demais, outros louro demais. Uma explicação, como já se admitiu, seria que ele fosse uma figura estranha, mas há outra explicação. Ele poderia ser a figura certa. Homens exageradamente altos poderiam achá-lo baixo. Homens demasiadamente baixos poderiam achá-lo alto. Velhos machões a caminho da corpulência poderiam considerá-lo fisicamente mal fornido. Velhos janotas a caminho da fraqueza poderiam sentir que ele se encorpara excedendo as linhas minuciosas da elegância. Talvez os suecos, que têm o cabelo amarelo como uma espiga de milho, o chamassem de pardo, ao passo que os negros o consideravam distintamente louro. Talvez, em suma, essa coisa extraordinária seja realmente a coisa ordinária, pelo menos a coisa normal, o centro. Talvez, no fim das contas, o cristianismo fosse sadio e todos os seus críticos fossem loucos, de maneiras variadas. Então aí mais uma virada de chave, né, que vai acontecendo, que o Chesterton vai descrevendo nos capítulos do livro. E o Chesterton, quando ele vai fazer essa análise, além de ele ver essa contradição, quando ele faz a análise dos próprios autores, né, ele vai perceber que esses autores carregavam os vícios que eles estavam criticando dentro da igreja, por exemplo. Eles criticavam a batina, mas eram pessoas que gostavam de usar roupas extravagantes. Eles criticavam o jejum, né, mas adoravam comida em excesso. Eles criticavam a família, mas eram pessoas que tinham uma vida desregrada, viviam na libertinagem. E então ele percebe que essas extravagâncias, elas não estavam na igreja, elas estavam no mundo, né? A fé, essa crença, ela irritava as pessoas porque ela ia contra os vícios das pessoas. Daí fazia com que elas fossem contra a igreja. Os cruzados, né, os cavaleiros cruzados, segundo ele comenta, e os santos, eles equilibravam um ao outro. Mas ainda assim, segundo a avaliação dele, os cruzados eram muito ferozes e os santos eram muito mansos. E ele começa a entender como que isso se junta quando ele considera que Cristo era as duas coisas ao mesmo tempo. Era Deus e humano, né? Ou seja, vamos lá, a perfeição e a imperfeição juntas na mesma pessoa, né? Os opostos. Ele explica que na época sempre se falava, né, que a virtude, né, estava lá dentro do sistema aristotélico, que é, se você vê aquela obra Ética Nicômaco, isso está bem explicado ali, né,
que é o meio do caminho entre os opostos, né? Comer muito ou pouco são igualmente comportamentos insanos. Então, onde é que vai estar a virtude? Vai estar no meio, né? Numa posição ponderada entre isso. Então, essa foi a forma que o paganismo resolveu esse problema, né? Criar esse equilíbrio. O cristianismo vai vir de uma outra forma, de uma forma diferente. O cristianismo vai dizer que a virtude está no conflito. Ela está na colisão entre as duas paixões opostas. A gente vai entender isso, é bem interessante. Ele volta ao tema ali do mártir e do suicida, que analisou no capítulo anterior, para falar sobre a coragem. E aí a gente já começa a entender o que ele quer dizer com essa colisão, né? A coragem ela é uma contradição em si mesma, né? Porque ela significa um forte desejo de viver, mas também, junto com ela, uma prontidão para morrer. Se você não tiver a disposição de fracassar, você não tem coragem. A gente fala isso muito no jiu-jitsu, né? O método que existe para você não perder nenhuma luta de jiu-jitsu é você não lutar. Você vai estar sempre ali imune a uma derrota, né? A frase de Lucas no Novo Testamento, né, que fala que o que perder a sua vida a salvará, ele diz que não é uma frase mística, vazia, um conselho, né? Ele diz que, na verdade, isso é um paradoxo, isso é o princípio da coragem. Segundo ele fala, isso deveria estar em manuais ele fala de alpinistas, se eu não me engano, de marinheiros, né? Eu também diria manuais policiais, ou seja, o que perder a sua vida salvará, que para salvar a sua vida você vai ter que arriscar a perder ela, né? Você só consegue evitar a morte se você passar a centímetros dela, se você chegar muito próximo dela. Aí ele vai dar o exemplo do soldado, né? Um soldado cercado pelo inimigo, ele só vai sobreviver se ele combinar uma vontade imensa de viver com uma despreocupação em morrer. Se ele se agarrar só à vida e ficar paralisado, ele vai ser um covarde. Se ele for para cima da morte de qualquer maneira, ele vai ser um suicida, né? Ele deve buscar a vida, então, segundo nas palavras de Chester, ele deve buscar a vida em um espírito de furiosa indiferença a ela. Ele deve buscar a vida em um espírito de furiosa indiferença a ela. Ele deve desejar a vida como a água e ainda beber a morte como vinho, né? Ele percebe que essa paixão dúplice, então, essa paixão em conflito dos opostos, é a chave cristã para a ética, que vem substituir essa ética grega, né, que existia até então. Outro exemplo que ele usa, né, é a questão da modéstia, né? O cristianismo vai defender que o homem deve ser mais arrogante do que jamais foi e mais humilde do que jamais poderia sonhar, né? Vai dizer, você deve ter consciência que você é a principal criatura do mundo, né? A criatura mais, entre aspas, a criatura mais importante do mundo, mas que você é a criatura mais imperfeita, né? O principal pecador, a pessoa que mais comete coisas ruins. A humildade é a mesma coisa, né? Os gregos, eles falavam que os homens os gregos haviam falado de homens rastejando na terra, como se estivessem agarrados nela. Agora, nas palavras de Chester, o homem deveria pisar na terra como se quisesse subjugá-la. Outro paradoxo que ele cita é a própria caridade, né? Que é o que? No final das contas, é perdoar o imperdoável e amar aquilo que não é amável. Um pagão vai dizer o quê? Vai dizer que alguns atos podem ser perdoados, outros não, chegando até a morte, eventualmente. O cristianismo vem subverter essa lógica. O cristianismo vai dizer o seguinte, olha, você deve perdoar o criminoso, mas não o crime, né? A ira contra o crime tem que ser brutal, tem que ser terrível a ira contra o crime, mas o perdão em relação ao criminoso, da mesma forma, tem que ser brutal. Então ele vai buscar os opostos, ele não consegue chegar nesse meio termo. E que na análise do Chester no capítulo, como ele vai mostrando, essa dualidade era para dar espaço às coisas boas. A igreja defendia essa dualidade para tentar extrair as virtudes que estão nos extremos e não anular as virtudes que estão nos extremos para chegar numa coisa morna, né? Então a igreja não só permitiu que esses extremos estivessem lado a lado, como ela também permitiu uma manifestação muito forte, muito violenta deles. Então estava lá, né, do lado do orgulho estava a humildade, junto, né? Você tinha que ter as duas coisas. Do lado do heroísmo também estava a covardia, junto. Do lado da família, filhos, estava o celibato, né? A ira, estava o perdão.
Então, a igreja criou um sistema onde todas essas situações que são aparentemente contraditórias deveriam conviver harmonicamente entre elas, né? Harmonicamente, entre aspas, porque é violento, né? Essa convivência, esse choque, ele é muito violento. Então, o que Chesterton vai tocar bastante ali no capítulo é mostrar que a igreja não tinha aquela coisa da mistura de cores, né? Você tem o vermelho de um lado, o branco do outro, então o caminho é no rosa. Não, o caminho é o branco e o caminho é o vermelho. Não existe o rosa, não existe esse meio termo, não existe a mistura de duas cores para a virtude, né? A igreja, como ele mostrou, né, ela incentiva as duas coisas. Ela incentiva a luta, mas ela também incentiva a não resistência, que com isso ele mostra que essa postura da igreja é uma solução para as excentricidades do mundo, né? A igreja descobriu então uma fórmula da gente ser misericordioso e ao mesmo tempo severo. A simetria, aquela virtude equilibrada do paganismo que vinha lá dos gregos, ela sumiu, né? E com um detalhe, né? Essa simetria, esse equilíbrio de virtudes, né, entre os opostos das virtudes proposto pelos gregos, isso sempre funcionou muito bem para povos similares, para povos que tinham costumes similares, né? A própria expansão dos romanos mostra isso, né? Tudo vai virando Império Romano, eles vão colocando o costume deles em todo o território que eles conquistam. E o cristianismo não, o cristianismo, segundo Chesterton, ele vem como uma fórmula que serve para diferentes povos, né? O cristianismo quer que os alemães tenham características próprias dos alemães, que os franceses tenham características próprias dos franceses, os africanos, e que no fim das contas uma coisa vai se equilibrar com a outra. Então a proposta do cristianismo é essa. Ele fala sobre guerras, né, monstruosas, sobre terríveis batalhas e disputas que tiveram origem por conta da interpretação de pequenos trechos, de pequenos pontos da teologia, e que tudo isso se dava por coisas muito pequenas, eram pequenos detalhes que causavam discórdias muito grandes, mas que, segundo Chesterton, eram justamente nesses pequenos pontos em que estava o equilíbrio da igreja, e que a igreja não podia se dar o luxo de se desviar, porque se ela enfraquecia uma regra, automaticamente ela fortalecia uma outra regra, e que as ideias centrais do cristianismo, nascimento pelo Espírito Santo, morte de um ser divino, perdão de pecados, profecias, etc., segundo Chesterton, precisaria de apenas um pequeno toque, um pequeno ajuste nisso, para isso se transformar numa grande heresia, em grandes crueldades, né, em violências desnecessárias. Daí que a igreja sempre foi inflexível nisso, né? Ele cita que uma frase errada poderia abalar toda a estrutura da igreja, né? Nas palavras dele, quebrar todas as melhores estátuas da Europa. Então ele vai no final meio que concluir que a ortodoxia, né, que essa tradição secular da igreja, que ela é popularmente vista como algo chato, pesado e monótono, na verdade ela é extremamente perigosa, ela é extremamente instável e empolgante, e que é muito fácil você ser louco, é muito fácil você ser herege, e que o verdadeiro drama do ser humano está na sanidade e está em agir corretamente.